Olá, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 451, Gálatas 2, versículo 16, versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nenhuma carne é justificada pelas obras da lei, a não ser pela fé em Jesus Cristo no propósito de salvação, no Evangelho de Mateus a João e de Mateus até Apocalipse, para que você entenda. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas justificado pela fé em Jesus Cristo. Paulo passou isso de novo para Pedro e para os demais. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então entenda, quando você sabe que alguém aceitou Jesus, que se batizou, infelizmente pecou, falhou, caiu, não quer dizer que Cristo é ministro do pecado, ou que Cristo apoia, ou que Deus apoia o pecado, o crime, o que é mal. Não, de maneira alguma. É porque a pessoa, ser humano, falhou, errou, não vigiou, não renunciou e caiu. Porque se tornou, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Então isso era uma transgressão, não deixa de ser uma transgressão, né? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Então Paulo, pela lei, estava morto para a lei, para viver para Deus. Então Paulo estava assim. Paulo estava desse jeito. O que ele disse? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então ele não aniquilava a graça de Cristo. O que Cristo fez? Ensinou, pregou, cresceu, viveu, foi crucificado, ressuscitou. Então ele não aniquilava isso, ele cria nesse propósito. Ele, de maneira alguma ele abandonava esse propósito depois que ele se converteu. Ele conhecia toda a lei e praticava a lei em muitas coisas. Mas ele disse que não aniquilava a graça de Deus porque ele tinha convicção que o homem não era mais justificado pela lei. E não poderia ser justificado por nenhuma obra da carne, mas sim através de Jesus, mas pela fé em Jesus Cristo, que com o homem é justificado. Então Paulo disse que não vivia mais ele, já estou crucificado com Cristo. Então Paulo tinha aceitado, tinha se batizado, ele estava ciente que o que Jesus falou, o evangelho que ele ensinou, que os apóstolos passaram para Pedro, para Paulo, o que os irmãos passaram para Paulo, os ensinamentos, o que o Espírito Santo falou com Paulo, o que Jesus orientou Paulo, o Espírito Santo orientou Paulo, Paulo estava certo que era aquilo que ele tinha que fazer. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Então, Paulo não vivia mais o eu dele, a vontade dele, mas Cristo vive em mim. Você acredita que Cristo vivia nele? Ele falava assim: e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ele amou e se entregou a si mesmo por nós, Jesus Cristo. Então, por que isso aqui é real? Porque os historiadores que pesquisaram para fazer o filme de Paulo tinha em determinados lugares que Paulo era realmente o que ele estava dizendo. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em debalde. Por que eu digo para você? Às vezes tem gente que diz, não, Paulo não foi um lutador, Paulo não fez isso, não fez aquilo. Os historiadores, um produtor, muitas das vezes para ele fazer um filme, ele tem que estudar a história, pedir permissão para fazer o filme, tem que pesquisar a história dos acontecimentos daquela cultura, daquele lugar, para poder conseguir fazer o filme, para fazer o filme como se fosse, a vida daquela pessoa fosse no dia de hoje, uma história real. O filme bíblico é como se fosse uma história real. Então, Paulo, segundo o historiador, ele era conforme aquilo, não porque estava escrito nas escrituras, mas porque tinha outras coisas escritas que ele era assim. Houve um servo de Deus que era assim, tal, tal. Era muito obediente, era um discípulo, seguidor e tal, muito parecido. Por isso que eles eram muito bem vistos, por isso que nós temos crédito nessa palavra também.